Olá, queridos alunos! Tudo bem? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês para a nossa aula de número 19 de Língua Portuguesa do sexto ano. Vamos conhecer o assunto da aula de hoje? Sobre o que é que nós vamos estudar? Pois bem, na aula de hoje nós vamos conhecer algumas regras de acentuação das palavras oxítonas. Então, nós vamos saber quais palavras oxítonas que nós precisamos acentuar e por que é que nós acentuamos elas. Muito bem. Antes de começar, a professora gostaria que vocês separassem o material que nós vamos utilizar para esta aula. Então, vocês vão pegar o caderno de vocês, vão abrir na disciplina de português, vocês podem colocar o número da aula, 19, colocar o assunto, né? A acentuação das palavras oxítonas, porque em determinados momentos da aula, a professora vai pedir para vocês fazerem algumas anotações, combinado? Então já separem a caneta, o lápis, talvez uma borracha, quem sabe vocês queiram fazer alguma correção, tem em mãos, ok? Poupa tempo, né? Não precisa ficar pausando o vídeo e sair procurar material. Muito bem? Separadinho o material? Vamos lá então. Vamos conhecer os objetivos da nossa aula. O que é que nós queremos com esse tempo que vocês vão dispor para os estudos? Vamos lá então. Então, na aula de hoje, a prof tem um objetivo. Parece pequenino, porém é super importante. Nós vamos compreender as regras de acentuação para as palavras oxítonas. E se eu compreendo as regras, eu vou utilizá-las, é claro, né, para acentuar as palavras. Pois bem, para nós conhecermos essas regras e sabermos utilizá-las no dia a dia, inicialmente nós precisamos relembrar o que é que são palavras oxítonas, certo? De nada adianta a prof ensinar as regras para vocês se vocês estão com dificuldade de saber o que é uma palavra oxítona. Pois bem, vamos revisar então? O que é uma palavra oxítona? É aquela que possui a última sílaba tônica. E o que é uma sílaba tônica? É a sílaba mais forte das palavras, né? Toda palavra tem uma sílaba mais forte. Se por acaso vocês ficarem em dúvidas, né, com a revisão que a prof fará, dou um conselho a vocês. Revejam a aula anterior, onde a prof se dedica apenas a explicar, né, o que é que são oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, tá certo? Vamos aos exemplos, então. A prof trouxe para vocês a palavra baú, né? Se vocês observarem, a última sílaba está em destaque, a vogal U com acento. Quando a palavra tem acento, a sílaba acentuada será sempre a sílaba tônica, bem fácil de identificar. Porém, se a palavra não tem acento, nós temos um outro método que nós podemos descobrir a sílaba tônica. E qual é esse método? O método de uma brincadeirinha, que nós fazemos assim. Nós imaginamos que nós estamos numa margem do rio e vamos nos comunicar com alguém, no caso pode ser vocês, né? Lá do outro lado da margem do rio. E eu vou dizer a palavra, vou gritar a palavra para que vocês ouçam lá do outro lado. A sílaba que eu gritar mais comprida, mais extensa, é a sílaba forte. Vamos lá? Então imagine que eu estou desse lado do rio, vocês estão lá do outro lado, e a prof vai gritar para vocês a palavrinha baú. Mais ou menos assim eu vou gritar, né? Baú. Perceberam que eu puxei na sílaba U? É a sílaba mais forte. Vamos testar com uma palavra que não tem acento? Vamos pegar uma palavra do nosso texto aqui da aula, né? Por exemplo, a palavra revisar. Será que a palavra revisar é uma oxítona? Vamos testar. Eu estou nesta margem do rio e vocês estão lá do outro lado. Vou gritar. Revisar. Perceberam que eu puxei na última sílaba?
portanto, é uma palavra oxítona. Vamos fazer com mais uma palavra? Por exemplo, a palavra vamos, aqui ó do título. Como é que eu vou gritar a palavra vamos? Vamos! Notaram a diferença? Essa não é oxítona, certo? Por quê? Aonde eu puxei na sílaba? Aonde a prof disse mais comprida a sílaba? Na primeira sílaba, no van. Portanto, ela não é oxítona. Lembrado? Pois bem, vamos então às regrinhas. Outra coisa importante que nós precisamos sempre lembrar, né, que a sílaba tônica, ela pode ter acento ou não pode, como foi o caso do vamos, não tinha acento. Com as palavras oxítonas, mesma coisa. Tem palavras que vocês vão perceber que são oxítonas, como foi o caso do revisar, que não tinha acento, tá certo? Então, primeira regrinha, nós acentuamos as oxítonas, aquelas que têm a última sílaba mais forte, quando elas terminarem em quais letras? Nessas aqui, ó, na letra A e na letra AS, que apenas é o plural. Exemplo, a palavra sofá. Vamos imaginar que vocês escreveram a palavra sofá e ficaram pensando, será que tem acento? Não tem? Onde vai o acento? Então, vocês vão lembrar que, se ela for oxítona, a palavrinha sofá, e terminar em A, eu vou acentuar. Vamos testar se é oxítona? Vou gritar para vocês lá do outro lado do rio. Sofá! Ótimo, é oxítona. Então, eu já sei que precisa pôr acento. Se eu for passar a palavrinha sofá para o plural, o acento permanece. Ok? Outro exemplo, a palavrinha guaraná. Vamos testar se é uma oxítona. Como é que eu vou dizer para vocês ouvirem lá do outro lado do rio? Guaraná. Perfeito. Puxei aonde? Na última sílaba, no na. Já sei que tem o acento. Se eu passar para o plural, mesma coisa. Permaneço com o acento. Então, quando a prof diz assim, que termina em A ou em AS, isso aqui significa apenas o plural, mais que um, né? 2 sofás, 2 guaranás e assim por diante, ok? Continuando. Nós também acentuamos as oxítonas que terminam em E ou ES, em O e em OS, tá? Lembrando, as oxítonas, as que possuem a última sílaba tônica, que é a sílaba forte. Vamos aos exemplos. Café, ó, de cara a gente percebe que o café, a última sílaba é tônica, né? Porque se fala é em vez de e, né? A palavra você e vocês no plural. Importante, pessoal, o acento vale para qualquer acento? Pode ser o acento agudo, né? E pode ser o acento circunflexo, o famoso chapéuzinho, né? Que vocês já conhecem. Outra regrinha, eu acentuo as palavras que terminam em o e os, como é o caso de vovô e vovó. E aqui tem uma brincadeira que as profs sempre fazem com os alunos para ensinar a regrinha para não trocar o acento do vovô e da vovó, né? A gente diz assim, que o vovô, ele usa chapéu, né? E a vovó usa grampo ou presilha, né? O grampinho no cabelo. Então, eu não vou trocar o vovô pela vovó e nem o vô, que eu posso usar apenas, né? Escrito vô, pela vó. Vou acentuar sempre certinho. E vovô e vovó também são oxítonas, ok? Mesma coisa com a palavrinha paletó. Né? A última sílaba é a sílaba forte, a sílaba tônica, portanto, eu preciso acentuar. Bem tranquilo, né? Continuando. Nós acentuamos também, já é a terceira regrinha, né? Acentuamos também
as oxítonas que terminam em e ens. Exemplo, também e contém, ok? A palavra também, se vocês forem observar, ela tem a última sílaba forte, né? Eu vou gritar também, né? A última sílaba é mais comprida, eu puxo na hora de falar. Então, eu vou utilizar o acento. Na palavra contém, mesma coisa. A última sílaba é a mais comprida, que eu puxo na hora de dizer, né? Contém. Então, eu acentuo, ok? Muito bem. Terminadas em ens, como é o caso de parabéns, né? Então, aqui, ó, parabéns. Às vezes a gente vê os parabéns sem o acento, né? Mas agora vocês já sabem que o parabéns, por ser uma oxítona que termina em ens, eu preciso acentuar. Mesma coisa com a palavra armazém ou armazéns. Percebam que aqui a prof já deixou no plural, armazéns. O que é um armazém, prof? Sei lá o que é isso, vocês podem estar se perguntando, né? Antigamente, né, a realidade era bem diferente do que nós temos hoje. Existiam muitos armazéns. O que eram os armazéns? Parecido com o supermercado hoje, mas bem mais pequeno. E nesse armazém se vendia de tudo, não só comida como no mercado, roupa, móveis, tudo que você pudesse imaginar tinha no armazém, ferramenta, né? Então, na maioria das vezes, na cidade tinha apenas um armazém e tudo que você precisava comprar, você ia lá no armazém e encontrava, ok? Antes de passar adiante, a professora gostaria de fazer um adendo aqui, um acréscimo muito importante. Observem a palavra contém, ela possui acento agudo. Esse acento agudo eu vou utilizar apenas quando a palavra se referir a algo no singular, um item só. Vamos imaginar que vocês estejam ali com o material de vocês, que a prof pediu para vocês separarem, né? E vocês olham para o caderno de vocês de português e vocês dizem assim: este caderno contém a matéria de português. O caderno é singular, é um só, certo? Agora, se vocês tivessem dois cadernos, né? Se tivessem junto o caderno do ano passado, por exemplo, vocês diriam a mesma frase assim: estes cadernos contêm a disciplina de língua portuguesa. Porém, este acentinho agudo aqui, eu trocaria para o acento circunflexo, para o famoso chapéuzinho. Então, lembram que a prof pediu para vocês separarem material? Lá para a aulinha de vocês, chegou a hora de utilizar o material. O que é que vocês vão anotar lá para a prof? A palavra contém igual singular, quando é uma coisa só. O penal contém um lápis. O copo contém água. Um copo, um penal, singular. Outra anotaçãozinha que vocês farão agora. Contém com o chapéuzinho do vovô. Lembra do chapéuzinho do vovô? Então, este contém com acento circunflexo, eu vou usar quando for plural, ok? Então, anotem lá. Contém com acento agudo, singular, uma coisa só, se refere ao singular. Contém com o acento circunflexo igual do vovô. Vou voltar, ó, para vocês verem o acento. Aqui, ó, do vovô, o contém. Se refere ao plural, mais que um, ok? E não esqueçam, os dois contêm tanto de acento agudo quanto de acento circunflexo, são oxítonas. Sendo oxítonas, eu tenho que acentuar, ok? O tipo de acento só vai modificar, né, ser modificado, se a palavra se referir ao singular ou ao plural. Tranquilo? Muito bem. Adiante.
Agora, a prof quer dar uma dica para vocês muito boa, para vocês memorizarem todas essas regrinhas que a prof explicou até aqui, de um jeito muito simples, que se vocês decorarem o que a prof vai ensinar, vocês vão saber para sempre as regrinhas. Olhem aqui comigo que bacana. Nós vamos decorar esta frase aqui, ó, inteirinha que estiver em vermelho. Pouquinho, né? Uma frasezinha para decorar. O que é que diz essa frase? Quem estiver de parabéns, use um paletó. Mas o que é um paletó? Muito bem, vou mostrar o paletó para vocês. Olha só o paletó que a prof trouxe para vocês. Olha só que bonito. Então, esse é um paletó. É um paletó masculino, né? Eu emprestei lá do meu marido. Ocasiões formais a gente usa o paletó, né? Se vai num casamento, usa um paletó, ou numa festa muito chique, os homens usam paletó, às vezes usam até a calça, né? A parte de baixo também, no mesma cor, no mesmo tecido, que é o famoso terno, né? Esse aqui é o modelo masculino, mas tem o feminino também. Então, quando a prof diz assim para vocês memorizarem que quem estiver de parabéns usa um paletó, imaginem que vocês vão receber um prêmio muito bom, que vocês estão sendo reconhecidos por um trabalho e vocês estão de parabéns. E vocês vão usar um paletó bonito desse para ir receber o prêmio. Imaginaram? Vocês todos bonitos, arrumados com um paletó? Então, decorem a frase. Quem estiver de parabéns, use um paletó. Memorizado? Fecha o olho e fala sem olhar, então. Falaram? Muito bem. Vamos entender o que nós vamos saber agora com essa frase. Vamos lá? Funciona assim. Com a palavrinha paletó, lembram do paletó? Vocês estão vestindo. Vocês vão decorar que nós vamos memorizar, acentuar as palavras oxítonas que terminam em A, E e O. Percebam que eu deixei em vermelho todas as vogais da palavra paletó. Quais são as vogais? A, E e O, que compõem a palavra paletó. E eu vou decorar que, se as palavras forem oxítonas, eu vou pôr o paletó e eu tenho que acentuar. Todas que terminam em A, E e O. Esse, eu vou colocá-las no plural, eu continuo acentuando. Lembram? Vovó, vovós. Paletó, paletós. Sofá, sofás. Tranquilo? Continuando. Memorizamos já 3 regrinhas. Mas tem mais uma, né? Não tem? Tem. Com a palavra parabéns, vocês vão memorizar que vocês vão sempre acentuar as palavras que terminam em ou ens. Viu que facinho? Então, eu vou decorar assim. Quem estiver de parabéns, coloque o paletó. E eu vou saber que eu vou acentuar as palavras oxítonas que terminam em A, E e O do paletó e as oxítonas que terminam em ou ens do parabéns. Eu tenho certeza que vocês saberão para sempre as regrinhas de acentuação das oxítonas. Viu só que bacana? Outra coisa importante que vocês podem fazer também agora de anotação no caderninho de vocês é copiar essa frase, né? Copiem lá a frase, quem estiver de parabéns, use um paletó. Pega lá o lápis de escrever ou um lápis de cor diferente, destaca a palavrinha ens, né? A letrinha ens do parabéns, destaca o A, o E e o O do paletó, para vocês saberem que se a palavra for oxítona e terminar desta forma, vocês vão sempre acentuar. Tranquilo? Muito bem, pessoal. Super fácil que ficou, não é mesmo? Nós terminamos assim a nossa aula, pessoal. Se vocês ficaram com dúvida, alguma coisa, né? Voltem, assistam novamente, pausem e não esqueçam, temos atividade ainda sobre esse conteúdo para vocês fazerem e observarem se vocês compreenderam
as regrinhas. Agradeço a atenção de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!